A tempestade da inflação de 2022, que parecia ter ficado para trás, esse ano vai ganhar novos capítulos no primeiro semestre de 2022. Então esse vídeo aqui é para te mostrar exatamente como é que você tem que se preparar ali, o que você pode esperar para 2022 quanto à inflação e como é que você tem que se planejar para isso não doer no seu bolso. Então, pelo menos no início do ano, a inflação tende a ficar pressionada ainda por fatores externos e internos, muito mais peso para os fatores externos do que para os internos. Então, para isso, você primeiro precisa entender que países desenvolvidos que não costumavam sofrer com inflação estão sofrendo inflações históricas. Tá? Por exemplo, em 2021, os Estados Unidos que sofreu uma inflação de 5% ao ano, coisa que eles não sabiam o que era desde 1982. Já lá na zona do euro também foi a mesma coisa. Os caras lá não sabiam o que era uma inflação de 7% desde a criação da moeda do euro. Então os caras lá também estão sofrendo muito com a inflação. Então isso mostra que o problema não é só um problema ali interno, como a gente acha, por conta de política, por conta de má gestão. Não, é um fator, é um problema que todo o globo está sofrendo por conta da pandemia. A gente ainda está colhendo frutos da pandemia. E o que você precisa entender? Como é que isso funciona, Gabriel? Por que essa inflação tão alta? Essa inflação alta, ela vem por conta daquele fechamento de mercado. Imagina o seguinte, quando você fecha o mercado durante uma pandemia, naturalmente você diminui o consumo ali, você também diminui a produção. Então, quando você diminui a produção, ninguém está trabalhando, está todo mundo em casa, todo mundo consumindo cada vez menos, ninguém sabe ali qual é a realidade que vai acontecer nos próximos meses, aquela loucura, então todo mundo tende ali a ficar acolhido. Então, naquele momento, o consumo diminui, a procura de produtos também diminui, a demanda de produtos diminui, tudo diminui. E aí quando você reabre o mercado e as pessoas têm essa necessidade de novo de voltar a consumir, de a economia começar a girar de novo, já não tem toda aquela oferta de produtos. Então os produtos estão mais escassos, a procura está alta e aí naturalmente a tendência dos preços se elevar. É a lei da oferta e da procura. Mas um dos fatores principais disso ter acontecido no globo todo é simplesmente o aumento ali do barril de petróleo, o produto mais consumido no mundo, onde tudo precisa de petróleo, desde o seu carro até o biscoito que você come na sua casa. Aquilo tem um frete que chega até a sua casa, que vai até o mercado e do mercado você compra. Então precisou ter esse frete. Então tudo no Brasil, ainda mais a gente, que é um país totalmente dependente das estradas, onde todo o nosso frete é feito através de caminhões. Então, quando você aumenta ali o petróleo, você naturalmente aumenta o frete e, consequentemente, você aumenta outros produtos também que tem como dependência desse combustível. Então, quando a gente começa a analisar o mercado de uma forma mais macro, você começa a enxergar como é que o aumento do petróleo ele influencia ali direto no nosso bolso. Então, para você também ter uma ideia, lá no auge da pandemia, o barril do petróleo ele custava $19. Quando teve a reabertura do mercado, o barril do petróleo estava custando $80, ou seja, isso naturalmente veio para o nosso bolso. E agora, início de 2022, o aumento do petróleo vai chegar ali nos $90, e aí vai ter mais um aumento na bomba do combustível ali. Se você achava que estava ruim, naturalmente você vai ver agora mais um aumento do nosso combustível. Já passou da casa dos R$7, vai chegar ali próximo de 7,50, acredito eu. Então, isso vai fazer com que o quê? Mais produtos aumentem, a gente comece a ver menos dinheiro, cada vez menos dinheiro no nosso bolso. A gente precisa se proteger quanto a isso, precisa entender da forma como a economia, como a inflação acontece, como é que ela aumenta, para a gente poder se proteger e se planejar para também tentar diminuir esse impacto no nosso bolso. Aí você deve estar se perguntando agora, pô, Gabriel, mas a gente produz petróleo, por que a gente precisa comprar um barril de petróleo tão caro? Imagina o seguinte, a gente produz realmente petróleo, só que a gente não é autossuficiente. O que a gente consome aqui, a Petrobras não consegue fornecer para a gente. Então a gente precisa sim ainda importar muito petróleo para dentro do país, para poder suprir essa necessidade da nossa população, que é uma população continental ali, passando dos 200 milhões de habitantes. Então a Petrobras ela não consegue fornecer tudo pra gente. Então a gente tem que trazer petróleo ainda de fora. Então por isso que com esse aumento agora do petróleo, a Petrobras já fez ali seu anúncio que vai ter o aumento do petróleo na bomba. Isso depois de 3 meses de não ter mais nenhum aumento. E esse reajuste ele vai ter impacto direto nos nossos bolsos, simplesmente por conta que os governadores também eles descongelaram ali
a taxa de ICMS, que é o Imposto sobre Mercadorias e Serviços que a gente paga ali em cima do combustível, que na verdade é o maior imposto que a gente tem. Então ele faz com que a gente pague um combustível muito caro aqui no Brasil. Isso é muito bom para os governadores, por isso que ninguém fala muito sobre isso, porque se o combustível sobe, os governadores é bom, porque eles arrecadam mais dinheiro. Todo mundo começa a consumir, aumenta o combustível, aumenta o imposto e aumenta a arrecadação. Então os estados eles começam a arrecadar mais dinheiro. Então para eles é interessante descongelar isso, o povo não. E um outro fator muito importante global que aconteceu, além da reabertura dos mercados, foi o lockdown ali nas zonas portuárias, lá na China, para conter o avanço do Covid-19. Foi o que provocou ali escassez de insumos, mercadorias importadas. Então, produtos industrializados, eles acabam ficando mais caros por conta disso. Eles acabam entrando numa fila de 2 a 3 semanas. Quem trabalha ali com prótese, por exemplo, que vem de fora, mercadoria que vem da China, percebeu ali que demora muito mais tempo para poder chegar hoje, simplesmente porque não tem esse produto lá. E a maioria dos produtos eles estão sendo feitos sob demanda, ou seja, você paga primeiro, eles produzem, aí eles enviam. Não existe mais tanto estoque assim no mercado. Então, visto todo esse cenário, o que a gente tem que fazer para se proteger para 2022? Não vai simplesmente bastar você apenas economizar. Não tem como. São alguns insumos básicos. Você vai ter que se alimentar, os produtos vão estar mais caros, você vai ter que dirigir até o seu trabalho, o combustível vai estar mais caro. Então, eu acredito que saber economizar é muito bom. Você tem que ter isso como uma prática, mas você não pode hoje, na atual situação que nós estamos, onde a inflação está muito alta, você não pode simplesmente se contentar ali em apenas economizar. Você tem que aprender ali a fazer com que o seu dinheiro ele bata a inflação e você consiga também talvez se aproveitar de situações como essa. Então o vídeo de hoje é simplesmente para te alertar um pouco sobre 2022, não é para te causar medo, mas é para que você comece a dar mais importância ali para a economia, para a macroeconomia, achando que resolvendo os problemas internos do Brasil você vai estar resolvendo a inflação, e não é verdade. A inflação vai estar aqui tanto no governo X, no governo Y. O problema ele é um problema muito maior, um problema externo, por conta da nossa demanda, por conta da falta de produtos no globo. E como nós somos um país que nós exportamos muito produtos e importamos também muito produtos, a gente sente muito isso. O mundo hoje ele é globalizado. A gente consome muita coisa da China, a gente manda muita coisa para a China. Então o dólar alto, o real desvalorizado é bom para exportação, mas não é bom para importação. Então o importador ele está ganhando dinheiro porque ele está recebendo em dólar e está consumindo em real. A gente não, a gente ganha em real e está consumindo em dólar. Então para a gente sente cada vez mais no bolso esse impacto que a economia, esse impacto que os aumentos dos preços tendem a fazer com que os nossos bolsos sangrem. Então a ideia é que a gente dê cada vez mais importância para esse tipo de situação e não fique apenas sentado esperando o mundo voltar ao normal. Pode ser que isso demore 2 anos, pode ser que isso demore mais 5 anos, pode ser que isso demore uma década desde o início da Covid, a gente nunca vai saber. Mas se você ficar parado hoje esperando que o mundo volte ao normal, você vai estar perdendo seu tempo ali. Então é hora de você agir um pouco antes e poder dar importância exatamente para você, para o seu conteúdo, para o seu estudo. Então se você gostou desse vídeo aqui e quer mais vídeos sobre esse, sobre dicas, sobre insights, sobre o que pode estar acontecendo com a economia rápida ali numa semana, enfim, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, me faz aqui alguma pergunta que você tenha ficado nesse vídeo. É interessante te ajudar e te alertar, é te educar também, é te passar um pouco do conhecimento que eu tenho adquirido dos últimos anos e minha visão também do que eu acredito que seja melhor pra gente, como a gente pode bater de frente ali com o sistema para tentar melhorar isso, sabe? As pessoas às vezes nem têm noção, por exemplo, do ICMS, que é um imposto caríssimo e que ninguém tem noção que a gente paga direto na bomba. Se a gente não pagasse isso, a gente teria um combustível no mínimo uns 25% mais barato. Então a gente tem que brigar muito por isso e se incomodar quando há o descongelamento ou quando aumenta o ICMS. A gente deveria, na verdade, brigar pela diminuição desse imposto.